E a gente começa com as tarifas impostas pelos Estados Unidos, anunciadas pelos Estados Unidos quanto a México, Canadá e China. Tarifas anunciadas de 25% para os vizinhos ao norte e ao sul da América, ou dos Estados Unidos, o Canadá e o México, 25% para cada um deles, enquanto 10% foram anunciados para a China. Com o México houve uma reviravolta, com o Canadá houve uma retrucada mais agressiva, com a China um processo na Organização Mundial do Comércio e passaremos pelas respostas em breve. Primeiro, entendemos qual foi a provisão legal que Trump utilizou para isso, porque se falávamos que com centenas de ordens executivas muitos questionavam a legalidade das ações, essa é mais uma dessas onde há questionamentos e mesmo se discute a possibilidade de que seja levado à Suprema Corte nos Estados Unidos para algum tipo de pacificação. A gente começa com os fatos e com o anúncio que veio tanto de Trump quanto da Casa Branca no press release. Primeiro, vocês verão ao meu lado, então, o anúncio feito por Donald Trump. Aí está, então, onde ele fala que hoje implementei 25% de tarifas em importações do México, do Canadá, 10% na energia, com essa ressalva, e 10% de tarifas adicionais, além das demais já presentes na China. Isso foi feito sob o IEEPA, que é então uma lei nos Estados Unidos que permite ao presidente tomar ação executiva em certos casos. A tradução seria algo como a Lei de Poderes Econômicos Internacionais Emergenciais, e dá o poder ao presidente dos Estados Unidos de regular transações em certas crises. Trump, então, tem a emergência nacional quanto às fronteiras, tem a emergência nacional quanto à energia e uma série de outras, e o entendimento, então, da administração foi que, sob essa lei, eles poderiam tomar medidas como essa. Normalmente, essa lei é utilizada em crises internacionais quando é necessário congelar uma conta bancária, impor sanções a um número específico de alvos, mas muito raramente, para não dizer nunca, se viu ela imposta da forma como foi agora, em termos de sanções abrangentes, ainda mais contra uma série de países, ainda mais sobre toda a economia desses países, não sobre um setor específico, que é outro dos tópicos de discussão. Como eu falava, houve uma repercussão quanto a qual foi a resposta, e a gente passa pelas respostas de Canadá, México e China. A gente vai, primeiramente, vamos com o Canadá, porque foi talvez a resposta mais efusiva em termos do que poderia se configurar. Se a gente falava no primeiro governo Trump disso, algum tipo de guerra comercial, em termos de tarifas recíprocas sendo impostas a um e a outro país. A gente tem aqui o vídeo do Justin Trudeau respondendo, vamos lá então, vamos conferir. Countries in South America who decided to move from having a relation with Taiwan to have a relation with China. Perdão, pessoal, o vídeo parece haver algum tipo de engano da minha parte, eu mesmo que chamei o vídeo, mas então esse não é o vídeo que a gente tem do Trudeau. Mas seguindo, Trudeau retalhou com tarifas de 25%, similares às impostas pelos Estados Unidos, e houve também muito diálogo no Canadá quanto a haver algum tipo de confusão e falta de confiança do público canadense nos Estados Unidos. O que Justin Trudeau argumenta é que essa é uma parceria histórica e um dos relacionamentos comerciais mais bem-sucedidos da história, e que seria então um engano, e ele retalhou com sanções de mesma medida. Com o México, há uma questão mais interessante. A gente vê aqui uma outra publicação de Donald Trump, na qual ele diz: eu acabei de falar com a presidente Claudia Sheinbaum do México, foi uma conversa amigável, na qual ela concordou imediatamente em suprir 10 mil soldados mexicanos na fronteira que separa o México e os Estados Unidos. Esses soldados serão especificamente designados para encerrar o fluxo de fentanil e de imigrantes ilegais país adentro. Nós acordamos ainda a imediatamente pausar as tarifas que foram antecipadas durante um período de um mês, no qual haverá negociações encabeçadas pelo secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, com representantes de alto nível do México. Estou ansioso em participar dessas negociações com a presidente Sheinbaum, conforme tentamos chegar a um, aspas, acordo, ele coloca entre aspas, entre os dois países. Então a questão foi pausada, e se a gente falava de poderes emergenciais, eu resgato o que disse a Casa Branca, porque isso parece precisamente estar no cerne da preocupação. E enquanto sim, durante a campanha Trump falava sobre todos os outros países do mundo pagarem tarifas aos Estados Unidos, agora elas parecem direcionadas à questão específica de segurança nacional. Pelo menos isso é o que diz o comunicado que vem da Casa Branca, eu confiro com vocês. As ordens tornam claro, isso então são aspas retiradas do comunicado de imprensa da Casa Branca. As ordens deixam claro que o fluxo de drogas contrabandeadas como fentanil,
para os Estados Unidos. Através de redes de distribuição ilícita, criou uma emergência nacional, incluindo uma crise de saúde pública. Oficiais chineses fracassaram em tomar as ações necessárias para estancar o fluxo de drogas precursoras a cartéis criminosos conhecidos e encerrar a lavagem de dinheiro por organizações criminosas transnacionais. Quando a gente recupera os antecedentes desse incidente, de fato, o fentanil é uma droga mortífera que tem matado milhares de pessoas nos Estados Unidos, tem sido traficada fronteira dentro via cartéis mexicanos, e a coisa interessante é que argumenta-se que a maioria dos químicos precursores, ou seja, os elementos necessários para o desenvolvimento dessa droga, vem da China. Muitas vezes eles vêm... Há também tráfico ilegal dos precursores, mas eles vêm através, normalmente, de exportações farmacêuticas legítimas da China, México adentro, aonde então os cartéis se incorporam disso. As acusações mais graves que vêm de alguns oficiais dos Estados Unidos dão conta de que isso não seria um mau uso que vem por acaso de fármacos que por acaso são importados da China, mas que mesmo haveria uma cumplicidade ou algum tipo de ação deliberada, uma vista grossa intencional do governo chinês na colaboração entre organizações dentro da China e os cartéis mexicanos, que isso viria mesmo como uma forma de guerra simétrica, uma forma de opor os Estados Unidos. Quando a gente volta historicamente, isso não é inédito, o Partido Comunista Chinês, durante seus primórdios, também traficou ópio, o que é bem documentado pelos historiadores Jung Chan e John Halliday no livro Mao, a História Desconhecida, mas é apenas um deles. Também é bem documentado por outros ex-oficiais soviéticos, Yang Sejin é um deles, que traz isso à tona em livros como Red Cocaine, Cocaína Vermelha, de Joseph Douglas. A literatura sobre isso é sólida e já se viu instâncias no passado de instrumentalização de drogas contra adversários. Entretanto, a acusação explosiva de que isso ainda esteja acontecendo tem alguma evidência, apesar de não ser algo tão amplamente aceito em algumas correntes. Por Trump, como a gente viu, essa parece ser uma das causas principais quanto às tarifas ora impostas, tanto ao México quanto à China. Pelo Canadá, também é alegado pela administração que há contrabando e fluxo ilegal de drogas, o que está no cerne desse incidente. A discussão de se isso é realmente o caso ou de se foi um artifício utilizado por Trump para permitir a imposição de tarifas é algo que figura até certo grau na mídia nos Estados Unidos. Mas seja como for, o problema é real, assim como foi o anúncio das tarifas. A gente cobriu a retaliação do Canadá, agora a gente fala da situação com o México, conforme Trump e Claudia Sheinbaum tentam encontrar um acordo e há uma postergação de 30 dias da imposição de fato das tarifas. Para os outros dois países, China e Canadá, a partir de amanhã ou amanhã à noite de hoje, elas já devem estar em vigor. A China, em um tom relativamente diferente do que foi na administração Trump passada, onde houve de fato a chamada guerra comercial entre os dois países, teve uma abordagem aparentemente mais branda. Não houve novas imposições, novas tarifas sobre os bens americanos numa retaliação proporcional, mas houve uma promessa vaga de represálias e a abertura, então, de uma tramitação de uma ação na OMC, a Organização Mundial do Comércio, quanto às práticas dos Estados Unidos. Vale a gente destacar que, enquanto a imposição foi a esses três países, existe, claro, uma observação internacional grande que penetra também em uma série de outras nações. Foi o caso na União Europeia. A gente tem aqui a informação de que, pela manhã, líderes europeus reuniram-se em Bruxelas, claro, onde ficam as organizações de coordenação da própria União Europeia, e alertaram para uma resposta dura e unida a tarifas de Trump. O presidente francês Emmanuel Macron disse que as ações dos Estados Unidos fortaleceriam a união da União Europeia. Até aí as palavras têm um tom jocoso, mas a união da União Europeia. Avaliando o fluxo comercial entre os dois países, é curioso que aconteça com os vizinhos americanos, porque são, afinal de contas, também dois dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. A gente tem aqui os dados, então o Canadá exporta quase 75% de seus bens e serviços para os Estados Unidos, o que inclui madeira, gás natural, eletricidade e petróleo, 4,3 milhões de barris, mais do que isso por dia, cerca de 21% do consumo diário americano. Não à toa a gente viu uma tarifa menor, diferenciada, para a energia que vem do Canadá. O México e os Estados Unidos têm uma relação comercial também frutífera. As importações são principalmente de produtos agrícolas, vestuário, bebidas alcoólicas e peças automotivas. A China, plástico, têxteis, chips de computador, mas claro, após as tarifas impostas na administração anterior, muitas das quais ficaram com Biden no poder, existiu um distanciamento da relação comercial até certo grau e em certas indústrias.
principalmente no que diz respeito à segurança nacional. A gente fala disso em um instante. Ainda, quando a gente fala de relação internacional e em como isso pode impactar países terceiros, a gente pode discutir ainda a situação do Brasil. A gente teve o Otaviano Canuto, que é ex-vice-presidente do Banco Mundial, concedendo uma entrevista a respeito do assunto para o jornal O Globo. Temos aqui até a manchete ao meu lado, salvo engano, temos? Então estava aí. E ele dizia: a dúvida é saber se o Brasil sofrerá taxação geral ou de produtos específicos. Conforme o ex-vice do Banco Mundial, falava precisamente que ele acredita que algo assim contra o Brasil estaria no planejamento da administração Trump. A gente tem as aspas aqui para ele. É uma mera questão de tempo. Trump vai anunciar algo sobre a União Europeia. É inevitável que ele não fique só nisso. O Brasil será afetado. Depois da vitória de Trump, vejo duas trajetórias possíveis na área comercial, então ele falava precisamente se serão algum tipo de tarifa ampla ou se será sobre indústrias específicas. Ele disse que imagina que o Brasil, o governo brasileiro, já tenha algum tipo de preparo nesse assunto quanto ao que pode ser feito, mas que o escopo de atuação em resposta seria limitado. As rotas poderiam estar em uma taxação em retaliação, uma reciprocidade nas tarifas, ou ainda em uma ação na Organização Mundial do Comércio contestando a questão. É o caso do que a China fez. Entretanto, Canuto, e ele não é o único, alerta que um processo na OMC pode ser tanto ineficiente quanto lento. As tarifas, segundo ele, não são, em retaliação, em reciprocidade, uma solução ideal, mas ainda assim uma das que pode ser tomada. É interessante agora, tendo os fatos em mão, que a gente abra o escopo e discuta um pouco sobre como isso pode impactar tanto a economia americana como países pelo mundo. Há alguns pontos principais a serem colocados em destaque. Aqui a gente tenta fazer o melhor para manter o informado sem militância político-partidária, e a nossa intenção ao fazer isso também, claro, nos leva frequentemente a dados. Então a gente vai novamente a um estudo, e vocês veem um do Peterson Institute for International Economics, o Instituto Peterson para Economia Internacional. Essa pesquisa que vocês veem ao meu lado, temos então, falam que as propostas de tarifa de Trump poderiam aumentar o custo para o lar típico nos Estados Unidos em mais de $2.600 por ano. Então, existe um impacto e uma expressão específica disso domesticamente, que tem sim algum mérito para análise. Eu creio que a gente pediu à produção uma série de gráficos. Temos então, isso vem do Instituto Peterson. E vocês veem aí, então, uma distribuição de renda que fala sobre como isso poderia afetar os lares americanos. E quando a gente fala de produtos como energia, que podem afetar todo o resto, tanto é que a tarifa para eles é muito menor, menos da metade do que é para os outros bens e serviços que vêm do Canadá, a gente pode perceber aí uma perda. Explicando os dados, pessoal. A estimativa ficava em 1.700 dólares custados para a família americana, dependendo de qual fosse o grau da taxação. Isso de 2.600 ou 1.700 por ano ainda é um exagero comparado às tarifas que foram impostas agora. E se relaciona a uma proposta de campanha de Trump, onde ele falava de impor 10% sobre quaisquer países do mundo e 60% em especial sobre a China como um adversário internacional. Isso seria 1.700 no caso de 10% para todos os países e 60% para a China. E no caso aí de uma imposição mais ampla, porque Trump chegou a cogitar até 20% para países pelo mundo, isso ficaria então, segundo o Peterson Institute for International Economics, em $2.600 para a família americana por ano. Porque, claro, faz sentido. Se é mais barato trazer de fora do que produzir dentro do país, isso pode afetar a economia, e em especial no curto prazo. Também, outra das questões que chama a atenção é a brevidade com a qual a agenda econômica é imposta no sentido das tarifas. Por exemplo, para muitas empresas que importam seus insumos para a produção nos Estados Unidos e que agora terão de arcar com os custos dessa taxação, pode causar algum tipo de embaraço na cadeia produtiva. Sob esses aspectos, isso pode sim aumentar a inflação dentro dos Estados Unidos e pode ter algum tipo de repercussão para o público doméstico. Resta ver como Trump lidará com isso e se ele conseguirá equilibrar a sua economia em termos de trazer investimento e aumentar a produção energética com o custo que vem da imposição de tarifas. E é uma equação delicada e também muito difícil. Afinal de contas, os Estados Unidos, como um imenso mercado consumidor, são, de fato, muito dependentes em muitas indústrias de importações. Mas é aí que fica precisamente uma das questões. Enquanto há, sim, a repercussão interior disso, há a questão de segurança nacional e a forma como os Estados Unidos pretendem equilibrar isso
desse outro aspecto a se analisar do assunto. Se economicamente fala-se de inflação e de como isso pode trazer custos para a família americana, internacionalmente existe a questão de salvaguarda de certas indústrias estratégicas, como já se viu no passado nos Estados Unidos, e também outra questão de como isso pode impactar internacionalmente. Comecemos, então, por esse aspecto de indústrias estratégicas. Anteriormente, os Estados Unidos se viram dependentes de importação para indústrias críticas que envolvem as Forças Armadas, por exemplo, fossem minerais de terras raras, e até certo grau ainda o são, mesmo a indústria siderúrgica. Ou ainda durante a Covid se viu a dependência dos Estados Unidos de fármacos, de máscaras hospitalares vindo da China, o que foi um alerta para as duas administrações anteriores, tanto o primeiro mandato de Donald Trump quanto o governo Biden. E claro, o Partido Comunista Chinês como um rival crítico que poderia, em dado momento do futuro, estar mesmo em um conflito armado envolvendo os Estados Unidos, não é um rival do qual se queira ter uma grande dependência econômica. E, de certa forma, isso é também uma estratégia do Partido Comunista Chinês, o fomento de interdependência econômica para, tanto, realizar certas formas de guerra híbrida, e isso é bem detalhado nos documentos do Partido Comunista Chinês, para evitar declarações descabidas. Eu cito, Unrestricted Warfare, guerra irrestrita, é traduzido para o inglês, não está disponível em português, mas no relatório de 99, e mesmo a própria doutrina de guerra da China, a doutrina das 3 guerras, que envolve guerra de opinião pública, guerra psicológica e guerra pelo judiciário. A guerra híbrida está mesmo no DNA das Forças Armadas da China. Na economia poderia não ser diferente, e aí tarifas podem ter um papel a desempenhar em certas indústrias. Apesar de, claro, uma imposição abrangente, como a vista agora há pouco, não tem um tom alvejado, um tom específico para certas indústrias, por certo. Outro aspecto é como isso se desdobra internacionalmente, com a possibilidade de que uma guerra comercial afete a posição e o relacionamento dos Estados Unidos não só com esses países, mas com uma série de outros. Isso é uma coisa que se discutia mesmo no período de transição, quando Trump, por exemplo, falava a respeito de taxação, como eu disse, de 10 ou 20% para países pelo mundo, com desproporcionais 60% sobre a China. Quando se fala sobre esse aspecto, é possível imaginar que, com uma guerra comercial envolvendo os Estados Unidos e países por todo o mundo, isso acabasse por mudar o ambiente de competitividade internacional. Se os bens americanos se tornam mais caros no mundo todo devido à retaliação de países que, em turno, não conseguem vender seus bens e serviços nos Estados Unidos, isso poderia abrir margem para que rivais estratégicos tivessem mercado, em particular a China, o que, claro, não se aplica para países por todo o mundo, mas, por certo, para a América do Sul. São alguns dos aspectos que a gente segue observando da questão. Aparentemente, por agora, existe um direcionamento específico de segurança nacional. Por exemplo, no México, se Claudia Sheinbaum, a presidente, conseguir endereçar essa questão, é possível que as tarifas não tomem o tom que tomaram nesse instante. O Canadá entra naquilo que parece ser uma guerra comercial, com tarifas em represália. A China, de forma curiosa, parece ter um tom fragilizado na resposta, muito diferente do que foi no primeiro mandato de Trump. E a própria economia chinesa tem um outro tom do que tinha no primeiro mandato de Trump, afetada pela crise imobiliária e por uma série de outras desventuras. A gente segue acompanhando os desdobramentos, conforme se, lá atrás, como eu mencionava no início do programa, os Estados Unidos mudaram a sua forma de arrecadação de principalmente tarifas para o imposto sobre a produção interna, agora, a forma como podem tentar reverter isso em dado ponto, a certa medida, pode afetar países pelo mundo todo, por certo o Brasil, e como se entende o comércio internacionalmente. A gente observa ainda, no futuro, se isso será contestado em tribunal e até que ponto Trump consegue governar através das centenas de ordens executivas, mais de 350 até o momento, emitidas no início de seu mandato.